linguagem não dá, né? Não dá para ler os lábios, né? Vamos falar direitinho com o microfone aberto. Então, mais uma vez, boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo As Curas de Jesus, aqui pela Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. E hoje, nosso 20º encontro, nós vamos estudar a cura do filho da viúva de Naim. Olha que legal! E para nos auxiliar na tarefa de hoje nós estamos aqui com um time completo, gente. Vamos trazer o nosso povo aqui, a nossa querida especialista. Vamos arrumar as telas aqui. Seja bem-vinda, Luciana. Seja bem-vindo, Roberto. E a Clara daqui a pouco aparece aqui. Eu já dou um seja bem-vindo. Aqui está a Clara. Seja Boa bem-vinda. noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Boa Roberto, me ouvindo noite. bem agora? Estou ouvindo bem. Boa noite, Luciana. Boa noite, Clara. Boa noite, Carlos. E tenhamos aí uma boa e produtiva reunião. Que assim seja. Luciana está com o Assim, microfone fechado. Desculpe. Então, meu boa noite ao Carlos, ao Roberto, à Clara, a todos que estão chegando, né? Já estão conosco e que vão chegar, né? Que Deus nos abençoe nesse estudo desta noite. Que assim seja. Então, gente, antes da gente começar, como a Clara hoje está estreando aqui conosco, né, Clara? Seja muito bem-vinda aqui à nossa bancada. Vamos lembrar do nosso combinado, né? Então, nosso combinado é assim. Eu deixo vocês ali no background, mas se vocês precisarem falar comigo ou quiserem interromper para fazer algum comentário, é só me chamar ali, porque eu não fico vendo vocês. Daí chama lá, dá um Carlos, né? Ou qualquer coisa assim, e a gente interrompe e bate um papo. Ok, meus queridos? Só não vão roubar a cena da especialista aqui, que depois dá briga nos bastidores aqui. Legal, meus queridos. E olha quem que chegou aqui, a Zilma. Seja bem-vinda, Zilma. Hoje o dia estava quentinho, né? Muita gente ainda não saiu da praia, outros foram tomar um sorvete depois do trabalho. Então a turma está meio atrasadinha aqui, mas vai chegando. O Benedito Tete acabou de chegar também, seja bem-vindo. E nós vamos mudar a nossa telinha e vamos para a nossa prece inicial. É com você, Roberto. Isso. Bem, então, mais uma vez, aos que eu não havia cumprimentado antes, pessoal da sala, que todos estejam em paz, na paz do nosso Mestre Jesus, e vamos nos colocar em sintonia com esse Mestre amado, com os nossos irmãos espirituais, pedindo que possamos estar em contato com todos eles nesta noite de estudos. Que o nosso Pai, Criador, nosso Mestre, o nosso Espírito Protetor, todos estejam conosco e que possamos fazer desta uma reunião de aprendizado, uma reunião em proveito da nossa transformação, da nossa elevação. Que assim seja. Que assim seja. Roberto, muito obrigado. E a Elisa também está junto com o Dito aqui, seja bem-vindo. O Dito prega umas peças para mim, porque às vezes ele entra com o nome de Marcelo, de Marguerite, hoje é o Tete, então às vezes eu fico meio perdido. Mas sejam muito bem-vindos. Gente, eu vou deixar esse povo lindo aqui no background, qualquer coisa eles vão me chamar. Combinado? Então vamos lá. Vamos virar a nossa telinha, ajeitar aqui as minhas telas também. Então, gente, deixa eu só ajeitar aqui, vamos lá.
Essa cura, ela está registrada apenas em Lucas. Olha que interessante, né, gente? Mais uma cura registrada apenas por um evangelista. Está lá no capítulo 7 de Lucas, dos versículos 11 a 17. E essa cura, ela também é anotada como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ela configura mais um provável caso de catalepsia. Gente, vamos só para a gente ter um entendimento, porque eu aprendi isso agora estudando esse capítulo, né? Eu achava que a viúva de Naim, ela era esposa de um cidadão chamado Naim. Mas Naim é uma cidade, a gente vai ver isso lá para frente. Então já vou dar o spoiler desde já, porque para mim o Naim era uma pessoa, né, um cidadão. Então você vê que é bom a gente estudar, porque a gente vai sempre aprendendo coisas novas, né? Olha que bacana. A Nádia acabou de chegar, seja bem-vinda. Vamos então nos recordar que naquela época era comum que as pessoas fossem enterradas quando desacordadas por mais de 3 ou 4 horas, pois elas eram simplesmente dadas como mortas, por falta de conhecimentos médicos ou leis que rezassem sobre isso. Naim é uma cidade da Palestina, bem próxima do Monte Tabor. Vocês se lembram, meus queridos, do Monte Tabor? Onde Jesus passou pelo episódio da transfiguração, quando ele comunicou-se com os espíritos de Moisés e Elias. Olha que bacana, né, gente? E a Ivone acabou de chegar também, a Rosélia, sejam muito bem-vindas. Então, meus queridos, nós vamos recorrer mais uma vez à nova tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Então, vamos a ela aqui na página 285. E aqui o Haroldo registrou, segundo a tradução que ele fez do grego direto para o português, como a ressurreição do filho da viúva de Naim. E ele diz o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva. E uma grande turba da cidade estava com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife. Os carregadores pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e ele o deu à sua mãe. O temor tomou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Este relato a respeito dele se espalhou por toda a Judéia e em toda a circunvizinhança. Muito bacana, né, gente? Lembrando que o nosso querido Haroldo Dutra, ele coloca índices ali por toda parte, né? Então é muito comum ter a significação aprofundada dessas palavras. A Luciana que está com a gente também deu um oizinho lá. Bacana, né, Lu? Assim a gente vai prestigiando. Meus queridos, então, talvez a parte mais marcante desta cura é a compaixão expressada por Jesus para com aquela mulher. E a gente precisa, então, contextualizar para a gente tentar buscar um entendimento um pouquinho mais profundo. Não havia muito tempo, segundo o nosso querido Caibar Schutel, ela havia ficado viúva. Isso significa, no seu tempo, viver sozinha para sempre e ainda ter que criar um filho. Acontece que este filho seria uma esperança futura para ela, porque ela seria digna de maior respeito e atenção da sociedade. Naquele momento, seu coração despedaçado tinha futuro incerto. Por quê? Porque eram raríssimos os casos em que uma viúva se casasse. Porque tinha aquela coisa da virgindade, tinha aquela coisa de casar uma vez só, de pertencer, né? Hoje a gente fala entre aspas, mas naquela época não era entre aspas, então ela pertencia a um marido, né?
e ela precisava ficar com esse marido pelo resto da vida, né? Já o marido poderia rejeitá-la, mas a mulher nunca. Então, a dificuldade era imensa, porque sendo viúva e agora sem o filho, possivelmente ela ia acabar caindo na miséria. Acontece que Jesus tinha uma visão mediúnica bastante apurada, com a qual ele leu, por assim dizer, toda aquela paisagem. E ele viu que o espírito da criança não havia ainda se desprendido. Ou seja, ele dormia um sono cataléptico. Segundo Caibart Schutter, em seu livro Espírito do Cristianismo, capítulo 67, nós temos o seguinte. Diz ele de uma forma direta: seja como for, Jesus foi o salvador do filho da viúva de Naim. E a sua ação, neste caso, foi simplesmente magnética. Então, Jesus, através dos seus eflúvios, né? Vamos repetir, vivificantes, venceu a condição pela qual aquela criança passava. Então, graças aos eflúvios vivificantes de Jesus, né, as coisas melhoraram bastante. Até eu aprendi a falar direito, olha que beleza. Um grande exemplo de misericórdia e de amor do mestre amado, quando ele diz àquela mulher, lembra o que ele disse? Não chores. E em seguida, Jesus ordena, jovem, eu te digo, levanta-te. Gente, essa expressão anotada lá em Lucas 7, versículo 14, é muito interessante, gente. A sua ação verbal, através de suas ondas magnéticas de cura, fez com que o moço tomasse posse novamente de seu corpo, saindo daquele estado de morte aparente, como que ressuscitando-o. E, gente, essa expressão ressuscitando aqui é bastante importante, porque a gente vai aprofundar um pouquinho a expressão levantar-se. Vamos de novo aqui a Haroldo Dutra Dias, olha só. Literalmente, então, ele marcou com índice 5 o tal do levanta-te. Então, erguer-se, levantar-se, era uma expressão idiomática semítica judia que faz referência à ressurreição dos mortos. Vamos lembrar rapidinho? Os judeus acreditavam na reencarnação, mas eles chamavam de ressurreição. E eles achavam que isso só valia para os eleitos, pessoas de influência política ou pessoas muito ricas. Se é que naquela época dava para separar uma coisa da outra, né? Mas, enfim, essa visão dos judeus, que era uma visão fosca pelo primitivismo daquela época, eles não conseguiam entender muito bem. Porque o cidadão morria, o corpo virava pó, todo mundo sabia disso, e daí não sabiam como é que aquele corpo ia se remontar molécula a molécula. Então eles não entendiam, mas acreditavam que alguma coisa acontecia. Então, para expressar a morte e a ressurreição, eles utilizava-se a expressão deitar-se para a morte e levantar-se para a ressurreição. Então essa é uma anotação bem importante do nosso querido Haroldo Dutra Dias. E num gesto de amor, Jesus retorna a criança viva aos braços de sua mãe. E Caibart Schutter comenta esse fato, gente, olha só. Mesmo capítulo, com o amor, removemos as mais pesadas montanhas, diz o nosso benfeitor. Todas as dificuldades, todos os embaraços, todos os impossíveis desaparecem aos impulsos do amor, mas do verdadeiro amor de Deus, que é a lei básica que rege todos os seres, todas as coisas, todos os mundos, todo o universo. Olha que interessante. Eu preciso amar muito o meu estabilizador que fica fazendo esse tec-tec-tec. Né? Mas se eu desligar ele, eu fico sem luz e fico sem uma tela. Então vocês, por favor, me perdoem. Mas isso é uma instabilidade da nossa querida Copel aqui do Paraná. Né? Então, Lucas, meus queridos, acabou, olha que beleza. Viu só? A gente pensa em Deus, as coisas começam a melhorar. Lucas anota que houve grande comoção diante do acontecimento. Vamos aprofundando.
o temor tomou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E Caibar Schutel comenta, vamos voltar lá no capítulo. O amor, em suas mais altas manifestações, faz estremecer todas as gentes e leva ao reconhecimento da existência de um Deus, presente mesmo nos maiores infortúnios. Deus, né, meus queridos, ele está presente em todas as coisas, até naquelas pessoas que são os nossos opositores, aqueles que nos caluniam, que nos ofendem. Eu confesso para você que uma época da minha vida eu achava que Deus não podia estar ali, mas ele está ali também. Deus está sempre ao nosso lado, em nosso íntimo e por toda a nossa caminhada. Não nos esqueçamos disso, principalmente diante dos nossos infortúnios, né, gente? Deus nos visita todos os dias. Essa cura suscita uma demanda muito comum na atividade do atendimento fraterno, que é a desencarnação de crianças. E o nosso querido Joaquim Bueno Neto, autor do livro que serve de base para o nosso estudo, ele comenta a esse respeito, gente, e a gente vai usar esse viés. Ele diz assim: aprendemos que a morte, no período da infância, e vamos continuar lendo aqui, ou da adolescência, pode representar para o espírito que animava aquele ou aquela jovem o complemento de uma existência interrompida anteriormente, antes do momento em que deveria terminar. Não raro, constitui uma prova ou expiação para seus pais, que precisam dessa experiência e que desperta valores adormecidos em seus corações. Então, gente, nesse sentido, deixa eu ver. Ah, tem mais um pedacinho aqui, vamos aproveitar. São laços sagrados que se interrompem por um breve período de tempo, para uma união futura ainda mais feliz. Olha, gente, eu achei muito bonito essa informação que o Joaquim anotou aqui no livro dele, porque a questão ela é bastante complexa. Poxa, deixa eu só deixar. Você sabe que a pessoa chega numa certa idade, ela começa a perder as anotações, né? Então, deixa eu ver onde é que está a segunda, para eu não me perder na sequência. Onde está você? Não tem a segunda? Acho que não tem, mas daqui a pouco ela aparece. Vamos lá. Então, gente, esses espíritos que habitam um corpo por um breve período de tempo, eles são chamados de completistas. Então, eles precisavam passar por mais um período que ficou faltando em alguma encarnação. Alguns simplesmente precisariam passar pela dor do parto. E aqui, gente, vale a pena nós nos lembrarmos de uma informação muito importante. A doutrina espírita, ela só aceita o aborto na condição em que haja perigo para a vida da mãe. Somente nesses casos. Porque não teria lógica excluir uma vida para ter outra. Então, a doutrina espírita entende que a gente precisa preservar a mãe nesse caso. Mas somente neste caso, porque a nossa lei, que é a lei dos homens, não é a lei de Deus, né? Porque a lei dos homens ainda está muito longe das leis de Deus, ela entende que crianças com anencefalia, ou seja, crianças que não têm formação cerebral, portanto, ela só tem líquido encefálico, mas não tem cérebro, elas poderiam ser abortadas, porque elas com certeza vão desencarnar. Né? Mas acontece que aquele espírito, naquele corpo mal formado, ele pode passar pela dor do parto e daí desencarnar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação aos entendimentos que existem por aí e as ondas de massa que estão aprovando o aborto, inclusive colocando na própria Constituição, como é o caso da França, né?
para a gente não entrar nesse embalo, né, gente? Porque as massas são muito fáceis de manobrar e a espiritualidade não tão boa se afina com esse tipo de comportamento, né? Então, só vamos fechar o parêntese, né? Vale também ressaltar que a desencarnação fora da ordem biológica, aí sim, né? Também é prenúncio do término de uma expiação, motivo pelo qual alguns retornam à pátria espiritual antes dos outros. E é isso que mais choca as pessoas que nos procuram no atendimento fraterno, porque elas ficam angustiadas com o fato de, por exemplo, o filho desencarnar antes da mãe ou do pai, ou o neto desencarnar antes do avô, né? As pessoas ficam entristecidas com isso. Mas a doutrina espírita, ela nos clareia a nossa mente, ela retira o véu da vida como sendo única, nos mostrando que a vida é eterna. E o momento pelo qual nós estamos passando é apenas um pontinho na nossa caminhada evolutiva. Então, esse espírito que ora desencarnou antes dos pais ou dos avós, nós vamos reencontrá-lo lá na pátria espiritual, porque muito provavelmente ele faz parte da nossa família espiritual. E para os pais que ficam, serve como uma expiação, talvez, ou até uma provação da das suas virtudes conquistadas, né? Então, talvez seja difícil, talvez seja choroso, talvez seja triste, tudo isso é verdade. Mas a gente sente falta às vezes, né? A gente fica entristecido, mas a vida sempre continua, né? Importa lembrarmos que a vida não termina com a morte do corpo. Dessa forma, assevera Leon Denis em seu livro Depois da Morte, capítulo 13, As Provas e a Morte. Gente, esse livro é muito legal. Talvez nós iremos estudá-lo no grupo de quinta-feira. Diz então Leon Denis, esses ensinamentos fazem com que a morte perca todo o caráter medonho. Ela é apenas uma transformação necessária, uma renovação. E o nosso querido Denis continua: nada morre. A morte é apenas aparente. Só a forma exterior muda. O princípio da vida, a alma, mantém-se na sua unidade permanente, indestrutível. E dentro dessa belíssima informação, o Denis finaliza dizendo: a morte e a reencarnação que se lhe segue num dado tempo são duas formas essenciais de progresso. Gente, aqui vale a pena a gente repetir: a morte e a reencarnação que se lhe segue num dado tempo são duas formas essenciais do progresso. Não tem como progredir se nós não fizermos isso por diversas vidas, né? Olha o que é difícil a gente desenvolver uma virtude, né? A gente falamos mais cedo do amor divino, que parece que aquilo foi uma demonstração, porque é só o amor divino. Quer dizer que o amor que eu conheço ainda não tem condição de fazer, não tem condição de fazer isso. Então pense quantas vidas nós vamos precisar para entender aquele amor que Jesus Cristo dizia para nós nos amarmos como Ele nos amou. Né? Tem muito chão ainda pela frente. É bem verdade que a desencarnação de um irmão em idade inferior à nossa nos traz muita comoção, espanto e surpresa. Mas há que nos conscientizemos da lei divina do progresso, aceitando as deliberações da arquitetura espiritual sob os auspícios de Deus, apesar da saudade dorida que nos faz chorar. Gente, olha só. Tá aí um livro maravilhoso, né? Quem quiser aproveitar, dar uma lida. E, na verdade, tem vários livros do Leon Denis, que se a gente for continuar esse estudo no grupo de quinta-feira, alguns aqui participam lá, né? A gente tem no Invisível, tem o Depois da Morte, tem a Arte e Espiritismo. Gente, tem muita coisa. Tem muita coisa de Leon Denis, é até difícil de escolher. Mas voltando à cura em estudo, podemos também reforçar um fato importante. Jesus não revoga leis divinas.
Ele trabalha incessantemente sob a tutela de Deus, onde consulta antes e age depois. Nada acontece sem a permissão de nosso Pai maior. Então, meus queridos, essa informação é importante porque se aquele moço estivesse mesmo desencarnado, muito provavelmente o celeste amigo nada mais poderia fazer. Porque ao se romper o laço fluídico, não há mais como haver retorno do espírito ao antigo corpo. Então, o momento crucial da desencarnação é o rompimento do cordão fluídico ou do laço fluídico, que no espiritualismo chamam de fio de prata, mas no espiritismo é chamado de laço fluídico. Cordão de prata, diz o anjo da guarda aqui, olha só, né? E assim são as denominações. Por quê? Porque aquele é o último ponto de conexão do espírito com o corpo. Então, enquanto ainda estiver conectado, talvez nos casos de catalepsia, que ainda não houve o desprendimento total do espírito, é possível acordar, por assim dizer, o corpo novamente, né? Aproximar o espírito novamente do corpo para que ele renove, então, as forças desse vaso carnal, né? Mas após isso, não tem realmente o que fazer. E Jesus não vai revogar essa lei, né? Forçando uma situação. Joaquim Bueno Neto, ele aprofunda essa questão, a qual já fizemos anteriormente, quando comentamos sobre a desencarnação de Dimas. Está lembrado disso, gente? Em o livro Obreiros da Vida Eterna. Gente, esse livro, Obreiros da Vida Eterna, quem não leu, eu recomendo. É um espetáculo. Se eu não me engano, são 12 ou 13 capítulos e cada capítulo fala de um motivo de desencarnação, das dificuldades e as facilidades nesse processo. Gente, é um livro espetacular. Tem casos ali, inclusive, que a pessoa estava no período desencarnatório e houve houve a misericórdia divina e foi dado mais um tempo para aquela pessoa. Assim como nós sabemos, aconteceu com o nosso querido Divaldo, né? Ele ganhou uma moratória pelo trabalho que ele vem fazendo na seara de Jesus. Não é só na doutrina espírita, é na seara de Jesus. E aquela era uma trabalhadora fervorosa também, não era espírita, mas ela fazia um trabalho espetacular. Gente, vale a pena. Se não der para ler o livro todo, procura apenas esse capítulo. É muito, muito bonito. Bem, eu ouvi um comentário que tinha gente aí que preparou um seminário para hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o nosso povo para cá e vou convidar a nossa especialista para fazer os seus comentários. Luciana, querida, no que a Clara abrir o vídeo dela, eu trago ela também. Aqui está a nossa querida Clara. Vocês ficaram tudo quietinho, né? Vocês queriam que eu falasse rápido para vocês depois fazer os comentários. Tudo bem, deu certo. Lu, você está com o microfone fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Não consigo. Deu. Isso aí também é um pouquinho de velhice, tá? Já. Na verdade, ainda é algumas coisas relacionadas à tecnologia que a gente se perde, né? Coisa de idoso. Então, eu queria falar para vocês o seguinte, que eu vou falar 3 situações assim que me veio na cabeça quando eu li esse capítulo. E o que me levou a fazer, né? Pelo menos essas duas primeiras colocações que eu disse, foi quando eu li o primeiro parágrafo ali do capítulo 20, onde o Joaquim fala, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 17, logo após a cura do servo de Centurião, em Cafarnaum, resolveu Jesus partir para Naim, cidade da Galileia meridional. E eu fiquei pensando, resolveu, como assim?
né, resolveu, né? Então, eu fiquei pensando, por que Jesus se dirigiu, né, para aquele pequeno vilarejo agrário que tinha pouca importância comercial, tanto para os israelitas como para os romanos. E ainda nesse vilarejo, bem poucas pessoas ali viviam, né? E, além disso, tiveram que fazer uma viagem de pelo menos 2 dias, né? E é uma cidade que tinha muita subida. Então, olha o esforço que foi feito por Jesus e também pelos discípulos que acompanharam, né? Então, eu fiquei pensando, né? Por que Jesus se dirigiu a esse pequeno vilarejo? Por outro lado, eu fiquei pensando na mãe viúva, digamos assim. Porque certamente aquela mãe, já sofrida com a morte do marido há poucos anos, e agora com a morte aparente do marido, a morte aparente do seu único filho, né? Ela deve ter buscado a oração para se acalentar, para suportar esses momentos extremamente doloridos, principalmente o de enterrar um filho. Então eu fiquei pensando, será que Jesus ouviu a sua oração, o seu clamor, né? O clamor daquela mãe em sofrimento? E também, por outro lado, será que Jesus poderia ter se dirigido para aquele vilarejo pela necessidade daquele povo que vivia tão isolado, sentindo-se esquecidos por Deus? O fato é que, como o Carlos comentou, né, Deus não abandona ninguém. Deus não nos abandona, não abandona nenhuma de suas ovelhas. Que Deus está constantemente ao nosso lado. E que sua misericórdia, ela recai dia a dia sobre nós, nos dando força, nos dando coragem, mas, para tanto, a gente precisa se movimentar, continuar a nossa vida sem desespero, com fé, confiando e trabalhando para o bem de todos. O outro ponto, vocês podem me interromper, assim, no sentido de querer comentar alguma coisa sobre a minha viagem, né, por aí. Então, o outro ponto é um ensinamento subliminar que Jesus nos trouxe com essa passagem. Esse ensinamento, eu ouvi esse ensinamento subliminar, essa interpretação, eu ouvi de um palestrante espírita, o Ellerson Santos, de Minas Gerais, da Rede Amigo Espírita TV, e eu achei legal trazer para vocês. Então, essa mensagem subliminar, né? Jesus, ao chegar ao vilarejo, ele se deparou com a cena do enterro. Então, Jesus vê e sente a fragilidade íntima daquela mulher e mãe. Ele tem compaixão pelaquela dor que ela está passando, né? E ao se dirigir, ele diz, não chores, né? Quando ele vai falar com ela, ele fala, não chores. E ao pronunciar essas palavras, ele acolheu com esse gesto de compaixão. Ela ficou acolhida naquele momento. Então, observem que o não chores não quer dizer que não podemos chorar quando um ente querido, um amigo, desencarna. Principalmente nós espíritas, né? Diz que espírita não pode chorar, né? Mas nós podemos chorar sim, porque o choro é natural e necessário. O que não devemos é chorar em demasia, cheio de revolta, blasfemando contra Deus. Mas Jesus não parou por aí, porque ao tocar na esquife, no caixão, Jesus quebrou uma lei disciplinar de Moisés. Eu achei isso muito interessante. A qual nós encontramos no Velho Testamento, no livro Números, capítulo 19, versículo 16. Ele diz assim, quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou em um osso humano, ou em um túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Então, aqui percebemos que desde muito carregamos o temor da morte.
Então, Jesus, ao quebrar essa lei disciplinar de Moisés, ele demonstrou que há diferença entre as leis divinas e as leis materiais. Jesus, com o seu magnetismo, percebeu naquele momento que o jovem não estava morto, como falou o Carlos, e nem em processo de desligamento. Então, ao fazer essa leitura, Jesus estendeu suas mãos e, pela ação magnética, ele neutralizou a morte aparente. Não houve ressuscitação. O espírito do jovem continuava ligado ao corpo. Então, Jesus não infringiu nenhuma das leis físicas ou morais criadas por Deus. O que houve foi uma cura da enfermidade física que o rapaz tinha. No caso, poderia ser a catalepsia, né? Uma doença muito comum na época. Então, Jesus, pelo seu magnetismo extraordinário, despertou o jovem novamente para a vida, restabelecendo sua saúde física, trazendo-o para o convívio familiar, para o convívio social. Então, ao tocar o jovem, Jesus também trabalhou a questão do medo da morte. Ele, com esse gesto, restabeleceu a relação entre os dois mundos, espiritual e material. E que mais tarde nos chegou, ao nos chegar o Consolador prometido, o Espiritismo, nós, né, por meio dos espíritos benfeitores, por meio da mediunidade, nós consolidamos esta relação. Eles, né, nos consolidaram esta relação entre um mundo e o outro, nos trazendo esclarecimentos consoladores sobre a imortalidade da alma, através de quem? Das obras básicas, né, codificada por Kardec. E hoje a gente também recebe por meio das obras complementares. Então, simbolicamente, a passagem da morte do filho da viúva de Naim está presente até os nossos dias. Quantas mães que sepultaram seus filhos não foram consoladas e amparadas por aqueles que exercem a mediunidade com Jesus? Mães que puderam constatar que mesmo depois da morte física de seus filhos, eles voltaram a falar. Quantas viúvas tiveram suas lágrimas enxugadas por trabalhadores do Consolador prometido, médiuns naturalmente voltados ao trabalho mediúnico, um trabalho sério e comprometido. Quantas mães viúvas não foram consoladas e amparadas por meio da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, e que continuam sendo por meio de Divaldo, de Raul Teixeira e por muitos outros médiuns? Então, assim, para finalizar, Jesus aproveita cada momento para divulgar a boa nova, para falar sobre as coisas espirituais, para falar sobre a vida futura, sobre o intercâmbio entre os dois mundos. E nos falou com tamanha propriedade moral, que hoje nós temos como mestre, como modelo e guia. É como Joaquim Bueno nos trouxe: Jesus é a grande visita de Deus à humanidade. Assim como ele fez naquele primeiro lugarejo, só que de uma maneira mais ampla, atingindo a todos nós. E que cedo ou tarde, todos nós abriremos as portas dos nossos corações e receberemos Jesus de braços abertos. Esta foi a minha releitura em cima, né, do texto, e também se apropriando dessa fala do Wellington Santos de Minas Gerais, que eu achei, assim, muito interessante. Não sei se fiquei no mesmo clima, né, mas eu achei muito interessante essa questão, porque essa questão de passarmos por esses momentos de enterro, ter que enterrar os nossos entes queridos, é fato. Cada um vai passar no seu momento. E graças a Deus a gente tem a doutrina que é esclarecedora, né? E desde aquela época Jesus já estava mostrando esse processo, né? Já estava mostrando esse processo. Então é isso. Não sei se querem falar alguma coisa.
É muito legal, né, Lu, a gente... Porque por mais que a ordem biológica não se inverta, né, a gente sente a dor da separação, né? Mas a doutrina espírita ele é muito consolador, né? Porque ela afirma, né, de que nós vamos logo nos reencontrar na pátria espiritual, né? Então a gente revoga aquele conceito materialista que a vida é uma só e que ela acaba aqui. Na verdade, aqui é apenas uma passagem, né? Isso fica sempre muito bem entendido, né? Clara, Roberto, querem comentar alguma coisa? Carlos, eu gostaria. Está me ouvindo aí, antes de mais nada? Estamos. Eu gostaria de voltar ali um pouquinho no texto sobre a capacidade que Jesus tinha de identificar com precisão o que estava ocorrendo em todas as situações. E nessa não foi diferente, porque Jesus, como diz o texto ali, em tudo foi obediente às leis divinas. Ele não traria a vida física a alguém que já tivesse retornado à pátria espiritual. Então, muito se fala dos milagres, mas a gente fala do conhecimento que Jesus tinha das situações que estavam ocorrendo. Ele conseguiu perceber com precisão que aquele filho da viúva, ele não estava morto, ele estava num estado cataléptico. E ele soube identificá-lo. Porque, ao contrário, se ele tivesse morto, Jesus não iria trazer ele de volta à vida, porque isso estaria contrário às leis de Deus. E contrário também aos propósitos da espiritualidade, a espiritualidade maior, ao que ela havia deliberado, como sendo melhor para a pessoa falecida, né? Então, assim, na sequência, ele traz um lembrete sobre o penúltimo capítulo da obra Os Mensageiros, né, de André Luiz. E aqui, para nós, é bom que a gente tenha o cuidado de ler isso aqui com atenção, porque muitas vezes é o que ocorre conosco. Neste livro, ele cita a situação de uma pessoa que está prestes a desencarnar, está num processo de desligamento do corpo, mas que os familiares não estão permitindo esse processo de desligamento, porque ficam com rogativas, que ficam com orações, pedindo para que ele melhore, pedindo para que ele não sofra, pedindo, sem saber que ele já está no processo de desligamento. E isso traz um problema sério para a espiritualidade, que tem que refazer todo um processo para que, de alguma forma, afaste os familiares, né, que estão rogando por aquele enfermo, para que ele possa desencarnar com tranquilidade. Então, o que ocorre? Quem já não ouviu falar daquela situação em que a pessoa está prestes a desencarnar, aí todo mundo passa ali por um momento de oração, de rogativa, querendo que aquela pessoa melhore, que saia daquele estado, mas que não está percebendo que aquele enfermo já está prestes a desencarnar. Então, o que a espiritualidade faz? Pega essas energias das rogativas, das orações, transmite ao doente para que ele tenha uma relativa melhora. Então, quem já não ouviu falar daquilo, né, a melhora da morte. O que é a melhora da morte? Um pouco antes do
da pessoa falecer, ela se sente bem, se sente reconfortável. Parece que melhorou, parece que se curou, mas não. Ela recebeu da espiritualidade o auxílio para que esses parentes, os que fazem as rogativas, as orações, percebendo essa melhora, se afastam. Se afastando, a espiritualidade retoma o processo de desligamento, vamos dizer assim, do paciente. Então, quando a gente tem essa situação, né, em que a gente vê uma pessoa que está doente, que está enferma, que está prestes a desencarnar, vamos pedir para que a espiritualidade faça com que ele, da melhor forma possível, desencarne, haja o desenlace. Não fica nessa rogativa, diga, não, eu quero que ela melhore, até porque, dependendo da pessoa, isso é uma questão de egoísmo da nossa parte. Queria que aquela pessoa fique ali, sabendo que ela está sofrendo, né? Então, esse ponto me chamou muita atenção nesse capítulo por isso, né? Essa lição que o livro Os Mensageiros nos trazem, né? Do momento do desenlace. Vamos ajudar a espiritualidade. Vamos fazer com que esses fluidos que nós temos sejam auxiliares nesse desenlace, e não ao contrário. Isso é o que eu percebi nesse capítulo, que me chamou muita atenção. E é muito interessante isso, né, Roberto? Porque eu vou dizer para vocês que, por experiência própria, mais de uma vez, inclusive, eu passei por uma situação assim, e a primeira vez foi no caso da minha mãe, né? Então, assim, chegou num momento que eu pensei, poxa, eu estou sendo egoísta, da mesma forma como você falou. Eu ficava pedindo a Deus que ela melhorasse, mas como é que eu posso acreditar nos desígnios de Deus se eu fico dizendo para ele mudar os seus desígnios, né? Então eu mudei a conversa com Deus. Eu pedia para ele que ela não sofresse, que a misericórdia dele se fizesse sobre ela, porque ela tinha um câncer de pâncreas, né? O diagnóstico é medonho, porque não existe câncer de pâncreas benigno, e a gente sabia que o prognóstico dela era de 2 a 3 meses de vida a partir do diagnóstico, né? E eu atribuo a essa mudança de pensamento para que ela não sofresse. Ela ainda ficou entre nós mais de um ano e praticamente sem sentir dor no final. Então, o desenlace dela foi uma coisa que aconteceu assim na UTI, os órgãos foram fraquejando, né? E a gente optou por deixar a natureza fazer o trabalho dela, porque a gente precisa ter muita consciência, né? A nossa fé tem que ser para nós mesmos, né? Então, nesses momentos, né, no momento do testemunho, a gente tem que fazer valer o que a gente conhece da doutrina espírita, né? Então, a gente não pode ir contra as leis de Deus, a gente precisa acreditar que aquilo é o melhor para o nosso ente querido, para o nosso amigo e para todos que estão desencarnando, né? E não ficar segurando, eu não quero que ela vá, eu quero que ela melhore, né? Isso tem muito reflexo, às vezes, naquela má conduta anterior, né? Falta de perdão e coisas assim, que na hora da desencarnação bate um desespero naqueles que ficam, né? Aí tem gente que se joga em cima, eu já vi muita coisa de tirar o chapéu. A Lu abriu o microfone ali, quer comentar? Eu abri porque você fez me lembrar de mim, né? Do meu testemunho, que foi quando meu pai, ele não desencarnou naquela oportunidade, mas ele fez um procedimento de amputação, então, assim, foi muito forte, né? E para mim, né, quando eu estava em casa orando, né? E num dos Pai Nossos que eu fiz, eu falei, Pai Nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade. Quando eu falei isso, eu falei, meu Deus, o que é que eu tô... eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra. Não ele precisa agora de aconchego, de carinho, né?
Quer dizer, se ele precisar fazer mesmo, que corra tudo bem, pelo menos, né? Para que ele possa ficar conosco, se for, né? E ficou mais 10 anos ainda conosco. Então, são coisas que a gente não se... a gente estuda e a oração já estava ali diária, né? Por isso aquela coisa que você fala as palavras sem senti-las, né? Então, naquele momento, caiu a ficha íntegra. Então, assim, desde aquele momento, quando ocorre uma situação assim, sempre é pro melhor. Nunca é pedindo algo puxado pelo meu egoísmo, né? E eu não sei se alguém quer falar mais uma coisa, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, que é sobre... Você estava falando sobre as questões das pessoas morrerem, né? Muito cedo, né? Crianças morrerem muito cedo. E eu lembrei como é que diz, da Ivone A. Pereira, que ela, quando era criança, ela teve passou por uma prova de catalepsia. Me parece que é isso. Eu também faz tempo que eu li. E a mãe não aceitou. Então, aí eles vendo a dor da mãe, tiveram compaixão com ela, e ela fechou a porta e ficaram até o último momento para trazer aquele caixãozinho pequeno, né? Para colocar no último momento ali, para que a dor fosse amenizada. E respeitaram ela querer ficar sozinha no quarto com a Ivone. E dá-lhe oração de mãe, né? Então, ela retorna, mas daí parece-me que é explicado, eu até quero ler. Eu tenho aqui o capítulo 2 do livro Recordações da Mediunidade, que fala sobre a faculdade nativa, e ela conta a sua história. Então, ela diz que era um período que ela precisava passar nesse estado e depois retornar para a vida, entendeu? Como? Então, é o seguinte, todo mundo já ia enterrar, já ia enterrar. Mas a mãe, com a sua oração ali, tudo, fez com que esse período que ela precisava, né, de forma inconsciente ou intuitiva, né, ela fez, orou, e a Ivone sobreviveu, né. Então, eu achei muito interessante, porque são todos casos assim que a gente percebe que quando não é hora, não vai. Seja novo, seja jovem, seja velho, né? Então, tudo há um planejamento reencarnatório, né? Olha aí, o Anjo da Guarda colocou a informação aqui a respeito, Alisson. Isso, no Natal. Olha que interessante. Eu vou ler aqui, né, para facilitar. Ela que havia nascido às vésperas do Natal, no ano de 1906, com apenas 29 dias de vida, sofre um súbito acesso de tosse que a levou à sufocação e à morte aparente, apresentando a rigidez cadavérica, a face macilenta e o corpo arroxeado, sem respiração ou pulso. Pense só. Exatamente. E isso era devido, é bem isso mesmo, eu já falei em catalepsia, e ali letargia, mas foi uma forma dela ficar, né, nesse processo. Mas só que o seguinte, ela... O que eu ia falar? Olha, coisa de velho, né? Mas assim, ela... Ai, tem que rir. Veio tanta informação na cabeça, essa tosse realmente... espiritual aí. E realmente foi um acesso de tosse, né? E a mãe dela não conseguia aceitar aquele processo. Então, ela fica deitadinha lá na cama até o horário que iria chegar, né? E daí ela volta à vida. Agora eu lembrei, porque por causa do suicídio anterior dela, ela precisava passar por essa prova, por esses momentos ali de agonia, de angústia, né? Todos, né? Porque não é só a Ivone, quem estava ao lado também, de alguma forma, precisava passar, né? Por essa experiência. E olha que interessante, né? Porque possivelmente no projeto reencarnatório dela, ela ia desencarnar naquele momento.
Então houve um acréscimo de misericórdia pelo pedido da mãe, que propiciou a ela, então, não precisar passar por outro nascimento e dar continuidade. Graças a Deus, né? Que a Ivone ficou conosco, senão ia ficar para a próxima encarnação nossa. Essas obras maravilhosas da Ivone Pereira. É muito, muito interessante. Eu até vou ler o capítulo novamente, porque faz muitos anos, né? Para me conscientizar desse fato, porque realmente é incrível, né? Cada histórias que fazem a gente refletir e saber como conduzir nesse processo de morte, né? Exatamente. E a Nádia completou lá. Caso de catalepsia espiritual. Depois põe no grupo também, Lu, que daí o pessoal também já... E, gente, eu vou dar um último spoiler, aqui, porque a gente já, como sempre, a gente passou do tempo, né? Mas lá no livro Obreiros da Vida Eterna, nós falamos da dificuldade da desencarnação por conta de parentes e tudo mais. Tem um capítulo também, gente, que é doloridíssimo. Doloridíssimo. O cidadão estava no hospital e ele não queria desencarnar. E acontece que o corpo físico dele já estava entrando em estado de decomposição. É medonho. Tá lá. Vamos lá, gente. Obreiros da Vida Eterna. Tá aí um bom livro para a gente estudar e reestudar. Gente, olha, nós estamos aqui com 56 minutos, né? O que vocês acham? Vamos para a nossa prece final? Talvez a Clara tenha alguma coisa a colaborar com a gente também, né? Boa, olha, Roberta. Gente, vamos fazer a Clara falar hoje. Eu? Vamos lá. Eu vou fazer só para esse final, porque vocês explanaram tão bem, está tão bem explanado, né? Uma próxima, pode ser? Pode ser, sem problema. A gente viu que você estava prestando muita atenção, isso que é importante. Eu estava. Muito legal. Nossa. Posso fazer a prece? Então, meus queridos, pode fazer a prece com essa figurinha de Jesus. E depois dessa esclarecedora e inspiradora explanação do Roberto, da Luciana, do Carlos, vamos fechar nossos olhos carnais e abramos nossos olhos espirituais, nossos corações e mentes, para que esses ensinamentos possam nos guiar nessa jornada terrena onde muitos de nós estamos em estado de morte, sem esperanças, incrédulos, com os olhos cerrados, crendo-nos já vencidos, entregues. Nosso Senhor Jesus Cristo, venha a nós, abra esquife que nos aprisiona, onde nossas forças e descrenças jazem moribundas, onde a fé é faltosa e a cegueira material nos mata um pouco a cada dia. Reavive a centelha divina da vida latente, que é nossa essência de filhos do Pai Celestial. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo, nos irradiando vossa infinita misericórdia, renascerá em nós a fé e a esperança. Gratidão, nosso Senhor Jesus Cristo, à espiritualidade amiga, aos mentores espirituais. Fiquem conosco hoje e sempre a nos guiar e proteger. Assim, pedimos permissão para encerrarmos esse benéfico e consolador estudo. Uma abençoada noite a todos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Clara. Muito obrigado. E a Clara já se despediu, então vamos lá para o Roberto. Vamos então agradecer a todos os que participaram, não apenas aqui na nossa sala ao vivo, mas também aqueles que estão na sala virtual assistindo a nossa
o nosso estudo, desejando que cada um tenha recebido, tirado o melhor proveito desse estudo para as reflexões necessárias que todos nós devemos fazer e que buscamos, através dessas reflexões, o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento, buscando sempre o sentido da vida, esse presente que Deus nos deu para que a gente possa buscar a nossa evolução todos os dias dessa nossa caminhada, que é tão longa, mas que, com certeza, tem um objetivo e, mais certo ainda, alcançaremos esse objetivo. Uma boa noite a todos, boa noite, Luciana, boa noite, Clara, boa noite, Carlos, e a todos da sala. Boa Luciana. noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez, né? Que a nossa casa Luz e Caridade Dom Bosco nos propicia, por meio do nosso facilitador Carlos, como sempre. Então, isso é muito bom, eu me sinto muito feliz por participar e por contribuir, né, da maneira que a gente consegue. Então, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite muito agradável. E assim seja, Lu. Eu passo as palavras de vocês às minhas. Muito feliz, muita gratidão por estar aqui e até a próxima terça-feira. Um beijo, um abraço e até. Tchau, gente. Tchau, tchau.